de volta com o Educador Entrevista. Vamos falar um pouquinho do trabalho, das ações da Guarda Municipal, aqui na companhia do comandante da Guarda. Marcelo, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a você que acompanha a TV Educadora. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês aí e levando aí as questões de segurança pública do nosso município e a toda a nossa população. Também com a Marilene, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos telespectadores. É um prazer e uma honra estar aqui para poder esclarecer à população algumas dúvidas, né, que as mulheres têm em relação ao nosso trabalho, em relação à nossa atuação aqui no município. Uma das coisas que a gente percebe que eu acho interessante é essa ação junto à DDM, não é? A cidade ficou um tempo sem a delegacia, agora a gente tem um atendimento, não é? Que não é carga cheia ainda, não é? Mas ajuda demais na demanda, mas dessa questão, né, de ter uma profissional da Guarda Municipal fazendo esse atendimento, justamente porque tinha ficado sem efetivo feminino, né, dentro da delegacia. E para a mulher que, né, chega necessitando de um atendimento desse, é muito mais acolhedor e muito mais funcional. O que a gente nota é que, assim, existem algumas pesquisas no âmbito da Polícia Civil de que as mulheres, ela não têm, a mulher que sofre violência doméstica, ela não tem preferência por ser atendida por um homem ou por uma mulher. Porém, às vezes, dentro de alguns contextos mais complexos, elas chegam lá e quando elas eram atendidas diretamente no plantão por um homem, elas ficam constrangidas em detalhar algumas questões. E, às vezes, alguns crimes, eles passavam até meio que despercebidos porque a mulher não falava sobre eles durante seu termo de declaração. Hoje, quando a mulher ela chega na delegacia do município, ela tem a opção de pedir, olha, eu quero ser atendida por uma mulher na delegacia da mulher, e ela é encaminhada diretamente para mim ou para uma das estagiárias que ficam lá acompanhadas o tempo todo. E ela pode, de uma forma mais humanizada, expor o que ela está passando. Nós temos casos de mulheres que elas vão lá simplesmente para conversar. Elas chegam lá e falam, olha, eu estou passando por um momento difícil, eu gostaria de falar com uma mulher na DDM. E às vezes tem algum momento só de orientação, do que fazer, do que não fazer. Às vezes elas têm dúvidas de como procurar o atendimento, do que vai acontecer depois que ela realmente registrar um boletim de ocorrência, dos meios de proteção, das garantias de proteção que nós temos disponíveis hoje na nossa rede, no nosso município. Algumas chegam lá sem condições financeiras, e aí a gente encaminha para o CREAS, encaminha para a rede socioassistencial, a gente encaminha para uma rede onde ela vai ter um apoio psicoterapêutico. Algumas elas chegam lá sem saber como funciona as medidas protetivas, algumas chegam sem saber como funciona o nosso botão do pânico, por aquele medo, aquele receio de realizar um boletim de ocorrência e não saber o que vai acontecer depois. Então, nós temos esse atendimento hoje e as mulheres procuram muito, às vezes até para tirar dúvidas, não só para realizar um boletim de ocorrência. E é importante a gente destacar isso, né, Marcelo? Que está lá para, de fato, fazer essa ação aí de atendimento à comunidade e que muitas vezes é para isso, né? Para um esclarecimento e para entender até onde o serviço chega. Isso com certeza, Luciano. Logo no início dessa gestão do prefeito Juninho Gaspar, ele em conversa aí com a gente e também com a delegacia aqui do nosso município, nós achamos por bem aí fazer um acordo de cooperação técnica com a Polícia Civil, a Delegacia Seccional de Franca, porque realmente havia essa demanda aqui na DDM de Batatais e no nosso município em geral. Foi feito aí esse acordo de cooperação técnica e de lá para cá nós designamos um guarda municipal. O acordo fala em um guarda municipal, mas como a Marilene disse aqui, é melhor uma mulher para estar atendendo, que o acolhimento acaba sendo... às vezes a pessoa tem vergonha de falar, de se abrir e realmente falar o que está passando dentro de casa. Então nós achamos por melhor aí enviar uma mulher para fazer esse atendimento. E desde então aí melhorou muito, na verdade, essa questão. Há um aumento significativo nos atendimentos, nos casos de violência doméstica, mas isso não é um caso de Batatais, é um caso que pega praticamente o nosso país todo aí. Mas essas demandas e essas providências que são tomadas dentro da delegacia e com o apoio da nossa guarda municipal que fica lá, que no caso é a Marilene, a gente consegue aí desempenhar um trabalho melhor aqui no nosso município também.
Perfeito. Marilene, eu acho que é interessante também isso, né? Sempre as pesquisas, as discussões colocam, né? Olha, aumentou o caso de violência ou as mulheres estão vendo que tem uma estrutura de apoio maior e têm tido coragem de denunciar, né? Ainda não se sabe, mas se estima que seja isso, né? Que em função da rede de acolhimento se tenha dado voz a muitas mulheres que não denunciavam. Ontem nós comemoramos o primeiro dia, né? A gente chama de ativismo pelo combate à violência contra a mulher, no dia 25 de novembro. E a gente fala que é um ativismo que dura 16 dias, que ele vai até o dia 10 de dezembro, que é em alusão à proclamação dos direitos humanos. Porque nesse período são desenvolvidos vários projetos, vários eventos de prevenção e combate à violência doméstica. Nós tivemos, os dados da ONU, diz que no ano de 2023 houve 85 mil mortes por mulheres e meninas no mundo. Isso equivale a uma morte de uma mulher a cada 6 horas. E os dados que preocupam é que, por mais que a gente fale, tem aumentado a violência doméstica, é muito complexo a gente falar num aumento, porque hoje as mulheres elas têm mais coragem de denunciar a violência. E levando em consideração que 60% dos casos de violência e de mortes de mulheres e meninas acontecem dentro do âmbito familiar. Geralmente é um parceiro ou é algum parente próximo. Então a gente vê assim que as mulheres elas estão criando coragem de denunciar. Por quê? Quando a gente fala em denunciar um parente e ir lá falar do seu parceiro que está cometendo alguma agressão contra você, ou o parceiro que está cometendo, ou o pai que está agredindo os filhos, ou as filhas em casa, a gente mexe num contexto familiar que essa família ela não vai ter mais aquele núcleo, né, familiar, vai ter uma separação, vai ter uma perda. Essa mulher, às vezes, dependente financeiramente do seu esposo, ela aceita a viver naquela situação por não ter como procurar ajuda ou prover o sustento dos filhos. Hoje não. Hoje nós temos uma rede de apoio. Aqui no nosso município, eu sou assim, testemunha em falar que todas as minhas indicações, tudo que eu peço lá para a DDM, já é atendido de imediato. Nós temos a questão do aluguel social, que é um decreto do nosso município, que já encoraja a mulher a denunciar, porque ela sabe que ela vai ter um apoio depois, não vai precisar nem arcar com os gastos, que antes era o provedor da casa que mantinha. Nós temos a questão dos encaminhamentos para o CREAS, onde as mulheres passam a receber benefícios eventuais, ou até mesmo, nós temos agora o nosso cartão, né, o nosso cartão cidadão, Família Batatais. Que é fornecido para as mulheres, e uma das prioridades é que sejam mulheres vítimas de violências domésticas. Então, assim, nós temos um apoio muito grande, nós temos a Secretaria de Saúde também, que nos apoia muito. Nós tínhamos uma demanda antes da questão de fichas clínicas. Hoje a Bruna Tonetti, ela organizou de uma forma que a gente já consegue acessar a ficha clínica assim que essa vítima chega lá, vítima de lesão corporal. Nós temos também um apoio muito grande da Fernanda, lá da Secretaria de Assistência, que por inúmeras vezes eu precisei do apoio imediato dela e ela me atende na hora. Então, assim, tudo que a gente precisa para encaminhar as mulheres, hoje a gente consegue. E isso encoraja. Nós podemos ver isso pelos números também. No ano passado, nós tivemos uma média de 280 inquéritos instaurados. Esse ano, nós já estamos com mais de 350, só no ano de 2024. Então, isso demonstra que não só a violência aumentou, mas as mulheres têm mais coragem de denunciar. Importante destacar também, que é por determinação também do prefeito Juninho Gaspar, a saúde tem as mulheres vítimas de violência doméstica, elas têm a prioridade no atendimento também quando chegam lá no serviço de atendimento na UPA. Então elas têm a prioridade para serem atendidas com mais rapidez também e de preferência também no local mais reservado para não ter tanto a exposição. E como a Marilene disse também do aluguel social, porque às vezes muitas mulheres deixavam de fazer a denúncia porque ela tinha essa dependência financeira e não tinha para onde ir. Na verdade, ficava perdido. Então, a prefeitura está disponibilizando esse aluguel social, além de, no caso de emergência, urgência e emergência, num final de semana, por exemplo, se a pessoa precisar sair da sua casa, a prefeitura, além disso, ela disponibiliza também a hospedagem no hotel para essa mulher até que saia
esse aluguel social. Então, são medidas tomadas pela nossa administração para trazer uma melhor aí, tranquilidade, entre aspas, aí, nesses casos de violência doméstica. E com mais participação dos espectadores, Juliana, aqui Marilene, perguntando a respeito do botão do pânico, né? Se ele é aberto a todas as pessoas ou não, né? Tem que ter aí ocorrido algo para a disponibilização do serviço. O botão do pânico, quando ele foi criado, a intenção foi atender a demanda das escolas, né, diante daqueles casos que a gente estava tendo alguns ataques às escolas, visando a proteção dos alunos, dos funcionários, professores, e também para a proteção da mulher vítima de violência doméstica e que possui a medida protetiva. Então, para ter acesso ao botão do pânico, ele não fica disponível no Play Store, ele é o equipamento disponível pela prefeitura. Então, a prefeitura que vai te mandar o link para você exatamente. Eu tenho acesso a um controle, e aí quando a vítima chega até mim com o número da medida protetiva, com esse número eu consigo baixar o aplicativo no celular da vítima e instalar o botão do pânico. Na verdade, quando nós discutimos a instalação do botão do pânico no nosso município, nós visitamos algumas cidades que tinham já esse serviço disponibilizado. Nós tivemos em Paulínia e algumas outras cidades que já tinham esse serviço. Trouxemos a informação para o setor de informática da prefeitura e o Marquinho Mansur, né, que é lá da prefeitura, ele desenvolveu. Então esse botão de pânico de Batatais ele foi desenvolvido pela própria prefeitura. E aí é feito, como a Marilene disse, você não consegue pesquisar no Play Store, você precisa ter a medida protetiva para poder ter a instalação desse botão do pânico. Com a medida protetiva na mão, é só procurar na DDM a Guarda Municipal Marilene ou na própria Guarda Municipal, que é instalado imediatamente também esse botão. Mas dos requisitos é você ter a medida protetiva. Perfeito. Até porque, né, justamente isso, né? Pessoas que já têm histórico, que têm a medida, e não é só cadastrar o botão, não é? Você tem o cadastro e o registro dessa pessoa, né? Onde mora, onde trabalha, etc., para que se o botão, né, caso o botão seja acionado, se tome aí a ação o mais breve possível. Sem esses dados também seria falho o processo. Sim, exatamente. Até tem alguns casos, eu até queria aproveitar para esclarecer essa dúvida, porque tem casos, às vezes, que a vítima, ela pede a medida protetiva e aí depois de um tempo, né, que não cabe a nós julgar, tem vários contextos aí para que essa vítima retire a medida protetiva. Quando ela retira a medida protetiva, o botão do pânico ele é desativado. Então, ela fica sem o botão, visto que não tem mais a medida protetiva e nem a necessidade, né, dela estar acionando. Aí tem alguns casos que a vítima, às vezes, fala assim, eu queria pedir o botão do pânico de novo, queria pedir a medida protetiva de novo, mas eu não sei se eu posso. Então, eu queria deixar bem claro para todas as mulheres que sofrem violência doméstica que ela pode pedir a medida protetiva, é um direito dela pedir a medida protetiva e ter o botão do pânico quantas vezes for necessário. Porque às vezes ela pede e a gente não sabe que contexto que ela pediu para retirar essa medida, se foi por uma ameaça, a gente não sabe o que acontece com essa pessoa. Então ela pode tirar a medida protetiva e pedir novamente quantas vezes for necessário. Sem julgamento, sem nenhum tipo, ela não precisa ficar tímida, às vezes fala, eu fiquei com vergonha de vir pedir de novo porque eu tirei uma vez. Não, é um direito da mulher, ela pode pedir e retirar quantas vezes for necessário e o botão do pânico ele é ativado quantas vezes for necessário para a mesma vítima. Exato. E também, né, é bom a gente falar aí, não é que quando a gente fala de violência doméstica, não tem cor, não tem faixa etária, não tem renda, né, acontece nas mais variadas classes, infelizmente, não é? Mas assim, todas as mulheres, nesse caso, estão no mesmo barco e o atendimento é o mesmo, né? Como a gente falou, é lógico que em alguns casos existe uma cobertura auxiliar aí de outras ações, mas é importante que todas as mulheres denunciem esse tipo de violência. Todas as mulheres denunciem. E às vezes a gente fala de violência doméstica, as pessoas entendem que é só a violência do homem contra a esposa. Não, nós temos casos de violência doméstica também do filho contra a mãe. Então nós temos medida protetiva, inclusive de mãe, que teve que pedir para o filho sair de casa. E aí entra dentro do contexto de drogadização, de alcoolismo. E o botão do pânico ele também serve para essa mãe.
às vezes a gente fala assim, é muito triste, né? E olha como que a questão da violência doméstica, ela demanda uma ação de toda a rede. Porque não é só a segurança pública, não é simplesmente a vítima chegar lá, pedir uma medida protetiva. A gente tem que pensar também nessa questão familiar. Essa pessoa que está saindo da casa, ela está tendo um problema com drogas. Essa mãe também, ela sente uma dor de ter que tirar o filho de dentro da própria casa para se sentir segura, de alguma forma. Então, a gente demanda de toda a rede, seja a assistência social, a saúde. Então, é um trabalho conjunto. E eu posso dizer que hoje nós temos uma ligação muito forte e também uma cooperação muito grande entre todos os setores do nosso município. Com participação aqui dos nossos espectadores, né? A gente falou aí a respeito do botão do pânico, né, de todo o procedimento. O Gilberto perguntando com relação às escolas, né? A cada escola tem também alguns celulares cadastrados com botão, seria isso? Sim, também quando foi criado o botão de pânico aqui para ser usado para as mulheres vítimas de violência doméstica, a prefeitura também aderiu, como estava tendo muitos problemas em municípios variados no Brasil, de invasões em escolas, coisas dessa natureza, a prefeitura também fez a instalação desse botão de pânico para funcionar nas escolas. Então foi aberto a princípio para todas as escolas municipais, mas logo em seguida também para todas as escolas do nosso município. Então qualquer escola, tanto municipal, estadual e escolas particulares, se elas tiverem o interesse, é só procurar a Guarda Municipal e é feito o cadastramento. Mas praticamente quase que todas as escolas do nosso município já estão cadastradas também com esse botão de pânico. Então fica à disposição da diretora ou de uma pessoa, de uma secretária, da secretaria da escola, na verdade, que vai estar provavelmente sempre nessa instituição de ensino. Então, se necessário for, eles fazem o disparo também. Já aconteceu alguns acionamentos aí durante o ano. Felizmente foram coisas mais simples, aí, nada de gravidade, mas já teve acionamentos aí algumas vezes. Perfeito. Com relação à questão específica aqui, não é da violência doméstica que nós estávamos falando, Marlene, é a questão de acontecer mais de uma vez, não é? E é o que a Ana Lúcia coloca, não é? Você estando na linha de frente ali no atendimento, ela pergunta justamente isso, né? Se existe essa questão de a mulher atendida voltar mais de uma vez porque o problema fica recorrente. Olha, em 50% dos casos acontece da mulher voltar mais de uma vez. Até nós tivemos, eu estava falando com o Marcelo, nós tivemos uma mudança recente na lei, porque nós temos 5 tipos de violência. Seria a violência psicológica, a violência física, a violência moral. E uma das que mais preocupa de todas era a violência psicológica, porque às vezes a mulher, ela não entendendo o contexto da violência que ela sofria, ela fazia o boletim de ocorrência, passava um tempo, ela ia lá e pedia para retirar o boletim de ocorrência. Entendendo isso, a violência psicológica passou a não depender mais da representação da mulher. Foi uma mudança que já teve há uns 4 anos atrás. Depois dessa mudança, alguns casos em que a mulher era ameaçada, e às vezes até ameaça grave, ela registrava o boletim de ocorrência, na semana seguinte ela voltava com o agressor e retirava o boletim de ocorrência de ameaça. E nessa volta, acontecia uma agressão mais grave e às vezes até um feminicídio. Vendo a necessidade de fechar um pouco mais o cerco em relação aos agressores e proteger essa mulher que muitas vezes ela não consegue entender a gravidade da violência que ela está sofrendo, houve uma atual mudança na legislação no dia 9 de outubro, em que o crime de ameaça também deixa de depender da representação da mulher. Então hoje, quando a vítima ela vai na delegacia e faz um boletim de ocorrência de ameaça, ela não consegue mais tirar esse boletim de ocorrência. E muitas vezes elas voltam com os companheiros, aí depois vai lá e fala assim, eu quero tirar o boletim. Não, não pode. Isso vai virar um inquérito policial, a gente vai enviar para o fórum e depois uma audiência, seja lá o que for decidido entre vocês, você explica o porquê você quer retirar. Porque a gente não sabe o contexto que acontece essa ameaça. Tem casos, às vezes, que a mulher pede a medida protetiva, 3 dias depois vai pedir para tirar, fala assim, não quero mais medida protetiva, eu quero voltar com ele. Só que aquele cara está ameaçando, está pedindo para que ela tire esse processo, que não quer ser processado. Às vezes a família do agressor está ameaçando.
Nós temos casos que a pessoa vai presa em flagrante por lesão corporal e a vítima vai lá e fala assim, não quero que ele fique preso, eu não quero medida protetiva, mas a gente não sabe o contexto em que ela está pedindo isso. Então, tem os casos de reincidência e mesmo quando tem os casos de reincidência, a vítima chega lá e eu já explico para ela, olha, a senhora está começando do zero, a gente vai fazer tudo de novo, não precisa, às vezes, as mulheres ficarem, eu acredito que seja nesse contexto, a mulher ficar com vergonha de novamente fazer um boletim de ocorrência pelo mesmo fato. Que a perdoou uma vez, porque tem aquela questão, eu acreditei que queria mudar, a gente sempre ouve, eu acreditei na mudança, dei uma outra chance, e aí às vezes volta, era uma ameaça e volta por um boletim de lesão corporal. Então tem essa resistência em 50% dos casos, sim. Com relação ao botão do pânico, né? O botão funciona 24 horas por dia, a partir do momento que se cadastrou, foi acionado, vai ser acionada uma viatura da guarda para o local. Sim, eu até explico para elas por quê. Às vezes o aplicativo é instalado no celular e elas falam assim, eu posso acionar a qualquer momento. A qualquer momento você pode acionar, vai ser, o CAD vai ser acionado, né? Eu explico para elas como que funciona no momento que já instala o aplicativo. E o tempo ali que uma viatura vai chegar é o mínimo, demorar para chegar é o mínimo possível, porque quando o CAD ele transmite a ocorrência, ele já vai passar para a viatura que está mais próxima do local. Então, como tem o patrulhamento 24 horas, a viatura que estiver naquele bairro ou naquela rua, ela já vai ser direcionada para o local da ocorrência. Também com relação ao horário de funcionamento e de atendimento na delegacia, né? Quais são esses horários? A Delegacia da Mulher, ela funciona de segunda a sexta, nos finais de semana funciona em regime de plantão. Mas nós atendemos lá de segunda a sexta, das 7 da manhã às 18 da tarde. Marcelo, quero agradecer a participação aqui, deixar o programa sempre à disposição, esperar, né, realmente que a gente necessite cada vez menos desse tipo de serviço, que a gente tenha uma sociedade mais consciente, mais pacífica e que a gente realmente, de fato, entenda os direitos das mulheres. Sim, com certeza, Luciano. Como eu disse, a Prefeitura montou toda essa estrutura para auxiliar nessas questões de violência doméstica no nosso município, mas a esperança que nós temos aí é que diminua cada vez mais. Infelizmente, não é isso que tem acontecido ultimamente, mas a esperança nossa é que diminua cada vez mais aí esse problema e as pessoas tenham realmente consciência que as mulheres têm todos os seus direitos também, né? Não só as mulheres, mas as mães, os pais, todas as pessoas que têm necessidade dessas medidas protetivas. E que a gente chegue aí numa sociedade aí mais consciente. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando nas questões de segurança através da Guarda Municipal do nosso município. E estamos sempre à disposição de vocês e de toda a população também. Além gratidão também pela presença, ficar sempre aqui o programa à disposição. Em seu nome, parabenizar aí, todas as representantes da Guarda que já fizeram esse trabalho e também aí a toda a equipe, que desenvolve um trabalho tão especial e importante aqui no município. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e eu gostaria de deixar as portas abertas lá da nossa delegacia. Qualquer mulher que precisar tirar dúvida ou que às vezes está passando por uma situação de violência doméstica e precisa de uma orientação sobre o que atitude tomar, o que fazer, eu me coloco à disposição lá de segunda a sexta, pode me procurar em qualquer horário. Todas as mulheres que chegam na delegacia e pedem para falar na Delegacia da Mulher, hoje elas são atendidas por uma mulher. Seja eu, seja uma das nossas estagiárias de direito. Nós temos, já coloco também à disposição a doutora Juliana Paiva, que é a nossa delegada, que tem feito um trabalho excelente à frente da nossa delegacia. E gostaria de agradecer a todos pela oportunidade. E se precisarem, pode contar com a Guarda Municipal e com a nossa Delegacia da Mulher.